Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 6 diz: E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus por isso. É em Deus que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas foi Deus que nos capacitou para sermos ministros dessa aliança. Amém? Ontem terminamos falando sobre o acesso à presença de Deus, o relacionamento, a ideia central da congregação, e hoje eu quero falar com você sobre vivendo pelo Espírito, falar sobre uma obra santificadora. Existe uma obra que está sendo feita em você, dia após dia, problema após problema, ou melhor, desafio após desafio. E vimos ontem que esse relacionamento com Deus tem o intuito de nos transformar, que à medida em que caminhamos com Ele, nos distanciamos da nossa velha natureza e nos aproximamos mais do seu caráter celestial. Glória a Deus. Então a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é completos, inteiros, em processo. O autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, verso 14, que porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quando ele diz que com uma única oferta Jesus nos aperfeiçoou, ele não diz que agora somos perfeitos no sentido de isento de erros ou falhas, mas no sentido de completos. A palavra usada do grego foi teleios, que significa completo, finalizado, maduro, inteiro, ou que atingiu o seu propósito ou objetivo. Aí você entende que através de Jesus não nos falta nada, nem faltará nada para andar com Deus. Agora o que nos resta é nos santificar, pois estamos sendo santificados. Esta é uma obra para toda a vida. E aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1, verso 6, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Nós estamos convencidos de que essa boa obra vai ser completa, vai ser terminada até o dia da volta de Cristo, sobre o qual falamos ontem. Sabe, é um progresso. Se começou e vai completar, é porque é gradativo. Aí precisamos nos lembrar que a caminhada cristã é gradativa, é um processo, não é algo imediato. Quando experimentamos algo em Deus, é como se estivéssemos colocando um pedaço de lenha na fogueira, sabe? Ele vai queimar por um tempo, e aí então precisamos colocar mais para preservar aquele fogo. Por isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19 diz, Não apaguem o Espírito. Essa chama precisa estar sempre acesa. E é que no seu devocional que você está escutando, no seu momento com Deus, quando você tira para orar, que você vai colocando lenha nessa fogueira e essa obra começa a avançar. Então a segunda chave para deixar o seu coração é: somos revestidos de glória quando andamos no Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7 diz, E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Sabe, Moisés, quando subia para falar com Deus, voltava com o rosto resplandecendo da glória de Deus. Já hoje, você tem o privilégio de ter o Espírito Santo andando dentro de você, vivendo em você. Será que isso não é motivo para você se alegrar, para buscar força para uma vida mais confiante em Deus? O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é ver que a Bíblia chama a antiga aliança, que nós acabamos de ler, de ministério da morte e da condenação. Que essa aliança foi revestida de glória e que agora nós, na nova aliança, o ministério da justiça, somos mais revestidos de glória para carregar o Espírito Santo. É nisso que devemos nos apegar. É nisso que devemos nos apegar.
Então a terceira chave que eu tenho para deixar no seu coração é simplicidade, sinceridade e liberdade. Se você prosseguir no capítulo 2, no capítulo 3 de 2 Coríntios, lá no verso 12, nós vamos ver o seguinte: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, o quê? A glória de Deus estava desaparecendo do seu rosto. E aí Paulo fala, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o rosto do coração dele, sabe? A maioria das pessoas acham que Moisés colocava o véu sobre o rosto porque o brilho da glória era muito intenso e era difícil as pessoas olhar para ele com aquele brilho. Mas a verdade é que ele colocava o véu porque a glória ia desvanecendo. E ele não queria que as pessoas vissem que ela estava se apagando. E aí quando ele subia de novo, dias depois, no monte, ele era revestido de glória de novo e voltava a brilhar. Sabe o que aconteceu? Aquilo se tornou algo religioso para o povo de Deus. O véu se tornou um símbolo, mostrando o endurecimento do coração daquele povo. Isso é o significado de religiosidade. Pegar algo que outrora funcionou e foi usado por alguém e tornar como uma regra para que todos passem a seguir. Sabe? Mas conosco não precisa ser assim. O próprio Espírito é o brilho da glória do Senhor. Nós não precisamos tentar esconder que ela está apagando, tentar esconder as nossas fraquezas. Nós não precisamos nos fazer de mais fortes, mais religiosos, mais ungidos, porque a nossa força está em pertencer ao Senhor, em ter o Espírito Santo, não em nós mesmos. Nós não precisamos fazer símbolos, ídolos, ritos, é só caminhar com Deus. No verso 16 ao 18 fala, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Essa é a vida que Cristo quer lhe dar. Uma vida com liberdade, instrução, cuidado, direção, transformação, unção, poder e ousadia. Você não precisa de símbolos, de ritos, você não precisa de mais uma doutrina, não. Você precisa assumir a sua identidade de filho, entender que você carrega o Espírito Santo. E aí você vai olhar para suas mãos e vai ver que tem poder, você vai olhar para sua boca e vai ver que tem poder, e você vai começar a mudar, porque você está sendo transformado de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você esteja entendendo a autoridade que a palavra de Deus está te dando. Sabe, você é revestido. Não apaga o Espírito Santo, porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Isso é tudo que nós precisamos saber. É tudo, é tudo. Deus está trabalhando em você, eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, Deus. Deus, que essa boa obra, Pai, que o Senhor começou em nós, ela seja completa até a volta de Cristo Jesus. Deus, que o Senhor nos faça cada vez mais completos, inteiros no Senhor, papai. Que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos faça entender, que o Senhor dê discernimento para essa pessoa que está me escutando, do poder, Pai, que o Senhor tem derramado sobre a vida dela, que a unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dela, papai. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que ela olhe para os problemas que ela esteja passando hoje, Pai. E ela não veja mais problemas, que ela veja, Pai, a mão do Senhor trabalhando, que ela, papai, comece a abrir a boca e profetizar aquilo que vem do céu, Pai, para que seja transformada a realidade dela no dia de hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela saúde dessa pessoa, eu oro pelas finanças dessa pessoa, pela vida profissional dessa pessoa, Pai. Eu oro pelo relacionamento, pela vida amorosa, pela vida emocional, Pai. Eu oro pelas emoções dela, Papai, que ela seja liberta de todo vício, de todo trauma, de toda mentira, de todo rótulo, de toda religiosidade, de todo símbolo, Pai, de todo ídolo, de todo rito, Pai, de todo rótulo que vem, Papai, para mascarar a tua identidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai, nós entramos, Pai, num ambiente de guerra pela vida dessa pessoa, Deus. E que essas lágrimas, Pai, que estão caindo, Pai, não são lágrimas de tristeza, mas que são lágrimas, Papai, de transformação,
lágrimas de transformação, Pai, no Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que ela passe a escutar mais e mais a Tua voz, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Eu oro pela sua casa, pela sua vida, você está abençoado, não por mim, mas por Deus, amém? Glória a Deus por isso. Fala para mim se essa mensagem tocou o seu coração, o que Deus falou no seu coração, faça a gente saber aqui no grupo. Se você não nos segue no Spotify, no YouTube, no Instagram, nos siga, comece a compartilhar essa mensagem. Eu sei que temos muito a fazer, muitas pessoas a despertar ainda, e eu oro pela sua vida, eu conto contigo, e eu sei que eu e você em Cristo somos um, para a honra e glória dele. Amém? Amanhã a gente continua, eu espero que você tenha sido abençoado ricamente, e o que Deus começou hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro, que você tenha um dia abençoado, cheio de boas notícias, cheio de boas memórias, cheia da presença de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Até amanhã.